Abra sua Bíblia comigo. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 2, o versículo 14 e 15. Está escrito assim, Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pôde entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém, igreja? Incline a cabeça por um momento. Senhor, nos dá da sua palavra nesta tarde, nesse início de noite, e na medida que eu estiver falando, o Senhor tem liberdade para ensinar os seus filhos, para treinar a sua igreja, porque nós estamos em uma grande guerra e uma peleja. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Quem pode dar a Jesus uma linda salva de palmas? A igreja de Corinto nunca foi uma igreja comum. Aliás, de todas as igrejas que o apóstolo São Paulo plantou, a igreja de Corinto, para mim, é a que mais se assemelha à igreja de Jerusalém, a igreja fundada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu tenho dito desde o ano passado, por onde passo, que é preciso que nós, assembleianos, não percamos a nossa identidade, que a gente não perca a nossa base espiritual, os nossos ensinos espirituais. E quando eu tomei conhecimento de que era o início de um ano com uma festividade como essa, onde os crentes vão ser treinados no jejum, o meu coração se alegrou muito, porque eu falei: Senhor, é sinal de que as coisas estão indo exatamente como o Senhor quer que andem, porque o jejum é uma arma, é uma estratégia de Deus para nós. Mas retornando à igreja de Corinto, como eu falava aos irmãos, a igreja mais poderosa que o apóstolo São Paulo plantou, sem dúvida alguma, foi a igreja de Corinto. Foi a primeira cidade da Grécia onde ele resolveu tentar fincar as raízes do seu ministério. O apóstolo São Paulo sempre foi fora do normal. Ele, sendo judeu, pastor Felipe, poderia ter iniciado o ministério dele ali em Jerusalém mesmo, usando o seu conhecimento, usando a sua habilidade com letras. Ele era um erudito, era um homem excepcionalmente preparado, e ele poderia ter começado uma igreja completamente diferente da igreja de Atos dos Apóstolos capítulo 2, porque a igreja de Atos 2 é fundada por homens que mal sabiam ler e escrever. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ouvir as pessoas falarem assim: não são esses homens iletrados? Como podemos ouvi-los falar com tanta eloquência? Ou seja, os nossos pais lá em Atos dos Apóstolos, os que receberam o poder do Espírito Santo, o carisma do Espírito, eram homens e mulheres povão, gente simples. E de repente vem o Senhor Deus e salva o apóstolo São Paulo, e dá a ele uma cultura bíblica acima da média de todos. Quem conhece o Novo Testamento sabe, nós não teríamos ele sem o apóstolo São Paulo. É o apóstolo São Paulo quem separou o cristianismo do judaísmo, porque o princípio da igreja eram de homens que vieram do judaísmo. Então a igreja tinha uma miscelânea de judaísmo com cristianismo, e aí o apóstolo São Paulo foi quem purificou, quem depurou a igreja no seu tempo, e deu a ela então a característica de igreja como ela é. Ele então, depois de passar pela cidade de Antioquia, ao lado do nosso querido irmão Barnabé, foi fundar a igreja de Corinto, uma igreja, como eu disse aos irmãos, na Grécia. E quem se lembra da Grécia, dos seus estudos na época de escola, vai se lembrar que a Grécia sempre foi um povo, uma civilização à frente do seu tempo. Os gregos inventaram a filosofia, os gregos inventaram a medicina, os gregos inventaram as Olimpíadas, os esportes. Os gregos inventaram o que nós chamamos hoje de academia, que naquele tempo era chamado de templo do corpo humano. Os gregos sempre estiveram acima e à frente do seu tempo. Era um povo bonito. Até hoje, quando passa uma mulher bonita na rua, um homem bonito na rua, as mulheres dizem assim, né? Lá vai um deus grego,
porque eles tinham essa beleza, o DNA deles era diferenciado. Então imagine um povo que tinha um DNA diferente, uma mente diferente. Imagine os irmãos que antes de Jesus nascer, eles já bebiam da fonte de sabedoria de Sócrates, Aristóteles e Platão. E se você não sabe quem é essa tríade, procure saber dando um Google. Só não fique perturbado, porque o que eles escreveram há milhares de anos atrás, até os dias de hoje, nós não conseguimos sequer compreender. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, uma das minhas filhas mandou uma mensagem para mim. Eu estava no parlamento, e essa filha é a que menos escreve. Então quando ela escreve é problema sério. Eu já me deu aquele frio na boca do estômago, já fui para o banheiro do parlamento. Falei, Deus, o que foi que aconteceu, né? E aí ela escreveu assim: pai, eu estou aqui precisando interpretar um texto e eu não estou dando conta, então o senhor me ajuda, porque o senhor é bom com a interpretação de texto. E eu me senti um Superman, né? Um super-homem, vou salvar minha filha. E aí eu fui ler o texto que ela mandou. Eu li a primeira linha, a segunda, a terceira, voltei na primeira de novo. Li a primeira, a segunda, a terceira. Na terceira vez voltei. Na quarta vez eu rolei a barrinha assim para baixo para ver quem tinha escrito aquela tristeza. E estava lá, Platão. Eu falei, só um maluco para escrever isso aqui. Eu não consegui discernir o que eu não consegui entender, interpretar o que esse homem estava escrevendo. Isso há milhares de anos atrás, antes de nós. Então os gregos eram inteligentes, eram ricos, eram bonitos e tinha uma religião só deles. A religião deles ficava ali no alto do Monte Olimpo, bem próximo à cidade deles. Eles eram tão egoístas que o céu era só deles, a terra era só deles. Então é para esse povo que o apóstolo São Paulo vai pregar. E quem já leu a carta de Paulo aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, vai ver que um dia alguém falou assim para Paulo: quando o senhor esteve aqui e pregou para nós, nós os convertemos por causa das suas palavras bonitas. Aí Paulo vai repreender todo mundo dizendo: não, quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. O que eu falei para vocês foi uma revelação, foi uma demonstração de Espírito e poder de Deus. Isso aqui mexe muito comigo, pastor Felipe, porque Paulo é um erudito, como eu já disse. Paulo é um poliglota, ele diz: eu falo mais línguas que todos vocês. Paulo era doutor da lei, ou seja, era um advogado. Ele não era um sacerdote, porque ele era da tribo de Benjamim, e só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi. O único sacerdote fora da tribo de Levi foi Jesus Cristo, o supremo pastor, e esse vem da tribo de Judá, mas todos os outros da tribo de Levi. Então quando a Bíblia diz que Paulo era doutor da lei, a Bíblia está dizendo isso em ipsis literis, ou seja, ele era um doutor em leis, ou seja, um advogado. Uma vez discutindo com um procônsul, ele invocou a sua cidadania de romano, cidadão romano, numa época em que 95% da população de Israel vivia escravizada, não sabiam ler, não sabiam escrever, estavam debaixo do chicote de Roma, que os escravizou dentro da sua própria terra. Nós encontramos um judeu que sabia ler, que sabia escrever, que era formado, era advogado, era poliglota, e é esse homem quem vai doutrinar a igreja a respeito dos dons do Espírito Santo. Eu não sei se você compreendeu o que eu quis dizer, porque muitas pessoas têm preconceito achando que essa questão espiritual é só para crente que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Há quem diga mesmo que poder pentecostal só acontece lá naquelas comunidades, lá naquelas congregações pequenininhas, onde só tem gente que não sabe ler nem escrever. Mas o poder do Pentecoste, na sua revelação plena, não foi dado para os ignorantes de Jerusalém, foi dado para um erudito, foi dado para alguém que sabia muito. Por que será que Jesus deu para Paulo esse ensinamento? Era para mandar um recado para todos nós. O poder do Espírito Santo não é dado porque você tem pouca cultura ou muita cultura. O poder do Espírito Santo não é dado para a mente, é dado para a alma, para o coração. E o poder do Espírito Santo é exatamente para treinar uma parte sua que você às vezes não dá valor. Se você olhar agora rapidamente a criatura que está sentada do seu lado, e eu te dou essa liberdade, mas não só olha, por favor, olha dos pés à cabeça, encara a criatura, dá uma olhadinha aí, todo esse corpinho bonito, em forma de um botijão de gás, ou de uma tábua de passar roupa, ou de um violão, tudo isso aí é uma construção que essa pessoa mesma é culpada, através da sua alimentação, através do seu estilo de vida. Nós conhecemos uma pessoa quando ela está bonita, quando o rosto dela está corado, sabemos que ela está se alimentando bem. Uma pessoa quando está de jejum, vocês vão ver o pastor Felipe daqui 21 dias,
preocupado assim, por causa do jejum. Porque todas as vezes que você mortifica a sua carne, ela entra em desespero, ela tomba. Não é? Então você é capaz de dizer ao irmão que está do seu lado aí, se ele está bem ou se não. Você é capaz até de dizer o que foi que ele comeu na passagem de ano, para estar com um corpo tão bonito assim. Pois bem, esse é o treino humano. Mas nós não somos apenas matéria, nós não somos apenas carne, nós somos muito mais do que isso. Quando eu não tinha cultura, eu ensinava nas igrejas que eu tinha um espírito, e isso é errado. Eu descobri mais tarde que eu aprendi errado na velha escolinha dominical com um professor nosso que não tinha cultura. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Eu tenho um corpo. O verbo ter é diferente do verbo ser. O verbo ter é passageiro. O que você tem agora, você não tem amanhã. Hoje eu tenho esse sapato, daqui a alguns dias eu vou jogar ele fora porque não vai prestar mais. Então o verbo ter é passageiro. Então eu não tenho um espírito, porque se eu tivesse eu perderia. Eu tenho um corpo, e esse corpo está de pé agora, mas se eu adoecer ele pode morrer. E se eu morrer, você for no cemitério depois de 3 meses me desenterrar, você vai encontrar apenas cabelo, dentição e ossos, porque esse corpo ele é finito. Então eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Porque o que eu sou não é passageiro, o que eu sou é eterno. Vamos deixar Salomão falar conosco lá no Eclesiastes capítulo 12 verso 7. Quando o homem morre, o pó volta ao pó, porque o pó o deu, mas o espírito vai para onde? Para Deus. Deus é eterno, então você é eterno também. O problema nosso é que nós queremos resolver tudo na base do conhecimento, na base do braço, ou na base da nossa ajuda, dos amigos. O problema do crente moderno é que ele acha que tudo pode ser resolvido através da Unimed, através do banco, através do advogado, porque a empresa tem condições de contratá-lo. Mas os nossos velhos e antigos pais, que não tinham nada disso, tinham muito mais vitórias do que nós. Como que eles tinham mais vitórias se eles não tinham o que nós temos hoje? É porque eles treinavam a parte mais importante do corpo, que era o espírito. Enquanto o seu corpo ficar muito bonito desse jeito, é sinal de que você não tem treinado a sua parte espiritual. Parte de você veio da terra e você precisa da terra para mantê-lo, mas parte de você não veio da terra, parte de você veio do céu. E é por isso que a gente vai para o culto, é por isso que a gente vem para o culto. E quanto mais culto você for, mais fortalecido você vai estar. E quanto mais armamento espiritual você receber, mais autoridade você vai ter. Como eu falo desde criança, os verdadeiros inimigos que nós temos não estão dentro da nossa casa, não estão dentro do trabalho, não estão lá onde você mora. O verdadeiro inimigo que nós temos, ele é invisível. Se ele é invisível, ele não é desse plano, ele é de outro plano, ele é espiritual. E para vencer o diabo, não adianta ser muito inteligente. O diabo não respeita você por causa do seu carro importado que está ali fora. O diabo não te respeita porque você está na igreja desde a época de Noé. Não, o diabo só respeita crente canela de fogo. Esta palavra acaba deixando algumas pessoas até constrangidas. Não, pastor, eu não. Problema seu, eu continuo canela de fogo. Eu me comunico em 3 idiomas, escrevi 20 livros, sou deputado federal de 4º mandato. Mas quando estou num culto e o Espírito Santo vem sobre mim, eu não me envergonho da plenitude do Evangelho e deixo ele tomar a minha alma. Então eu gostaria muito que neste início de campanha você começasse a treinar aquilo que de fato importa, que é o seu espírito. O apóstolo Paulo, plantando a igreja de Corinto, e deu para elas ensinamentos, ele disse: olha, eu descobri que quando nós estamos no culto, existe 3 tipos de crentes aqui. Eu poderia ter lido no capítulo 2, mas o tempo não dá. Paulo vai dizer que ele encontrou dentro da igreja de Corinto o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. Vou repetir: carnal, natural e espiritual. Você é um desses 3. Eu, como pregador pentecostal das antigas, olhando aqui de cima, não posso nem querer falar, porque eu vou falar que você é uma pessoa natural. Porque o culto já está progredindo há quase 1 hora, e eu ainda não vi você orar em línguas estranhas. Eu ainda não vi você dar um grito de glória a Deus. Eu estou vendo muitas pessoas de braço cruzado, mascando essa desgraça desse chiclete, olhando para mim com a cara de paisagem, esperando o quê? Um ensinamento? Isso aqui não é uma reunião de coaching. Isso aqui é um culto assembleiano pentecostal. E o nosso culto começa na terra, mas não termina na terra. Paulo, ensinando aos coríntios, diz: quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos e outros têm testemunho,
música e palavra. Aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Tem alguém aqui que acredita nisso? E pode dar um grito de glória a Deus daquele tamanho, por favor? Eu vou te dar um ensinamento que é para marcar a sua vida para sempre. Anote aí. Quando Deus criou a raça humana, Deus deu à raça humana 5 presentes. A ciência estudou os 5 presentes e colocou o nome neles de sentidos. Todo ser humano, com raríssimas exceções, como aqueles que nascem com uma anomalia física, todo ser humano que nasce normal, Deus deu a ele 5 presentes, 5 sentidos. Você se lembra deles? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Eu quero um treino da igreja, vamos lá, me acompanhe. Tem gente que não abre a boca nem para respirar. Você está morrendo, meu irmão. Eu vou falar de novo. Isso aqui é um treino, isso aqui é um quartel-general. Vamos lá de novo. Deus deu ao ser humano normal 5 presentes, 5 sentidos. São eles: pergunte ao seu irmão: para que você tem esses 5 sentidos? Pergunte para mim: para que, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Os 5 sentidos que Deus deu ao homem natural é para que o mundo natural fosse uma realidade para ele. Eu só posso perceber o mundo físico através desses 5 sentidos. Eu só posso ver a beleza da sua roupa por causa da minha visão. Eu só posso ouvir a melodia do pastor Roberto, que está tocando o teclado, por causa da minha audição. Eu abracei o pastor Felipe e descobri que ele não usa mais perfume do Avon. O meu olfato detectou que o perfume dele nem português fala. Você está entendendo? Graças ao meu tato, eu sinto a densidade desse púlpito e eu me equilibro e não caio aqui. E graças ao meu paladar, no final do culto, prometeram uma janta para mim. E eu creio que eu vou usar o meu paladar. Amém? 5 sentidos. Olhe para mim, aprenda. 5 sentidos naturais. Deus deu a crente, a não crente, a ateu. Deus deu a pentecostal, a tradicional, neopentecostal, reformado. 5 sentidos Deus deu a toda a raça humana. Para quê? Para que a raça humana percebesse o mundo físico que Deus deu a ele. Só que todo ser humano criado nesse mundo por Deus, ele nasce natural. O homem natural. O que é o homem natural? O homem que tem apenas uma natureza. Qual é o homem que tem apenas uma natureza? É aquele que nasceu do pai e da mãe e herdou do pai e da mãe características genéticas. A cor dos seus olhos, o tamanho do seu corpo, a cor da sua pele, herança genética do seu pai e da sua mãe. Todo ser humano, quando nasce nesse mundo, ele nasce de maneira natural. Por isso o ser humano natural não é um filho de Deus, é uma criatura de Deus. O apóstolo João disse isso no seu evangelho. Ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ninguém nasce filho, nasce criatura, nasce natural. Quem é que se torna filho? Aquele que aceita Jesus como Salvador. E por que a pessoa aceita Jesus como Salvador? Porque ela reconheceu o sacrifício dele na cruz. Um sacrifício para salvar a alma dele, a parte imaterial, a parte espiritual. Então todo homem natural só tem esses 5 sentidos. Agora Paulo diz que há entre nós alguns que são espirituais. Meu corpo arrepiou aqui agora. O que é que diferencia o homem natural do homem espiritual? O homem espiritual tem um sentido a mais. Os filmes de Hollywood já colocaram lá o 6º sentido. O 6º sentido é real. O que é o 6º sentido? É um sentido aquém daqueles outros 5 naturais. Qual é o sentido do 6º sentido? Ele tem o mesmo sentido dos outros 5, só que para o mundo para o qual ele foi criado. Eu sou matéria, os meus 5 sentidos são matéria, e eu percebo a matéria. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui selado pelo Espírito Santo. Eu recebi um sentido a mais. O que é o 6º sentido? Ele é um dom extrasensorial.
que dá ao ser humano a habilidade, a percepção de saber que onde ele está, o mundo espiritual está lá também. Você tem e nem sabia. Quem aqui já foi fazer visita na casa de alguém, orar no hospital, foi na empresa de alguém que pediu? Quem já fez isso? Quem já fez? Você lembra que quando você chegou naquele ambiente, quando você pisou lá dentro, subiu um arrepio na sua coluna? Já aconteceu isso com alguém? Por quê? Porque às vezes você chega no trabalho e dá bom dia para alguém, pega na mão da pessoa, você chega até a passar mal. O que é isso? É porque você não é mais normal, você não é mais natural. Eu compreendo o homem natural num culto desse ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Eu entendo o homem natural não querer levantar a mão, não querer gritar, não querer pular, não querer cantar. Eu entendo, porque ele não tem a sensibilidade. Mas eu não entendo um assembleiano, na hora de um culto como esse, ficar paralisado. Não entendo. Pode me dar 1 milhão de desculpas, venha, fale para mim. Não, pastor, eu não sou um crente menino, eu falo em vários idiomas, eu estudei, quando eu era menino eu até fazia isso, mas agora eu sou uma pessoa mais o que, criatura? Você é mais o que? Não é questão de intelecto, é questão de sensibilidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque estamos iniciando uma campanha espiritual. Só vai entender jejum quem é espiritual. E para você que vai começar a campanha, se prepare, porque o diabo vai se revelar a você. Porque quando você jejua, a sua carne ela entra em estado de mortificação. Então quando ela mortifica, o seu espírito ele se agiganta. E quando seu espírito se agiganta, você começa a perceber o mundo espiritual ao seu redor. Não se assuste, pessoas vão cair endemoniado na rua passando perto de você. Pelo menos um deu glória a Deus, o resto está tudo. Teve um ali atrás que fez o sinal da cruz. Vou falar de novo. Se você começar esse jejum e ir até o final, Deus vai te dar revelações, porque a sua vida está travada. Agora você acordou. Vou falar de novo. Aquele que entra nesse mundo sobrenatural, ele começa a perceber que tem coisas na vida que não se resolvem nesse plano. Olha o que eu vou dizer, não me chame de louco, eu vou ouvir testemunhos depois. Depois de 2, 3 dias de campanha de jejum, você vai chegar em casa e vai começar a olhar para objetos e vai ficar incomodado com os objetos. Você vai ficar incomodado com roupas, você vai ficar incomodado com pessoas que trabalham com você. Por quê, pastor? O seu espírito vai se agigantar. E o Senhor vai começar a te dizer: isso aqui tem demônio, isso aqui tem obra de bruxaria, isso aqui tem feitiçaria. E sabe o que vai acontecer? 2024 será o melhor ano da sua vida. Você vai entender porque o seu casamento não estava dando certo, porque o seu filho não estava indo para frente, porque a sua filha estava derrotada. A não ser que você tenha medo. Se tiver medo, não comece. Se você for daquele crente que só dorme com a luz acesa, não comece. Será que tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui? E por que eu não te escuto falar em línguas? Ah, pastor, eu não senti. Você quer sentir o que para falar em línguas? Fogo debaixo do pé, as asas o vento das asas do arcanjo Miguel. Você não tem que sentir nada para falar em línguas. Paulo ensinou aos coríntios: aquele que fala em línguas, o seu espírito ora bem. Porque quem fala em línguas não fala a homens, fala direto com Deus. Olha só, você tem um canal direto para falar com Deus, e vai ficar me olhando mesmo com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Vai mesmo participar dessa reunião paralisado assim? Se esse é só o começo, eu tenho 3 minutos para encerrar. No segundo culto, se ficar comigo, você está perdido, porque hoje Jesus te pega nesse lugar. O diabo não respeita homens e mulheres que não conhecem a autoridade e o poder que tem. Pastor, por que o senhor só ensina essas coisas? Você nunca se perguntou como é que eu aguento as lutas que vêm sobre mim ou não? Tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Você está desesperado porque tem 3 pessoas falando mal de você no Instagram. Eu tenho 9 milhões de seguidores. Você acha que eu paro para ver os haters, ler o que eles escrevem? As pessoas falam: como é que o senhor aguenta, pastor? Eu digo: para mim é um passeio. Por que é um passeio? Porque eu não sou desse mundo. Eu
estou de passagem por esse mundo. Eu estou político, eu estou ser humano, mas o que eu sou é maior do que isso. E eu acredito que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Paulo disse: o homem, a mulher espiritual, ele discerne tudo. Se você treinar o seu espírito comigo aqui, eu tenho pena dos psicólogos, que eles vão perder o emprego. É sério, porque se você começar a discernir as coisas espirituais, você vai começar a ter força e vitalidade para vencer as lutas. Porque você vai começar a compreender que há dentro de você uma unção, uma autoridade, um poder. Não é algo que está dentro de você, é alguém que está dentro de você. Eu vou falar de novo para ver se isso mexe com você. Não é uma coisa que te pega. Pastor Felipe, eu lembro que uma vez a minha mãe não era crente ainda, e eu levei ela para me ver pregar num culto de mocidade. E a minha mãe me viu pregar, ficar fervoroso, dar uns pulos, né? O rosto ficava vermelho. Cheguei em casa, ela falou: meu filho, eu chorei, eu não entendi nada que você falou, mas eu sentia cada palavra que você falava. Me explica uma coisa, por que você ficava daquele jeito? E eu, sem cultura, falei: ah, mãe, é que tem um negócio que me pega. A minha mãe olhou e disse: já sei, é encosto. Eu falei: não é encosto não. Ela falou: mas tem um negócio que te pega, mãe, você não sabe o que é. Eu falei: mãe, eu vou procurar saber e falo para a senhora. Até que eu tive um ensinamento sobre a presença do Espírito Santo. Há uma doutrina em teologia chamada paracletologia ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Aí a gente aprende que ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. A gente aprende que ele não é um vento, embora o vento esparrame, ele também esparrama. Embora o fogo queime, ele não é um fogo, mas ele também queima e purifica. Ele não é uma água, mas assim como a água ele limpa. O Espírito Santo é muito mais do que elementos, ele é Deus. E ele é um Deus tão grande que quer morar dentro de você nesta noite. Você acredita que isso pode acontecer? Fique de pé comigo. Já comece a treinar o seu espírito. Isso aqui é só uma pitadinha do que vem daqui a pouco sobre a sua vida. Eu vou pedir que todos fechem os olhos por um momento. Eu vou pedir que aqueles que são espirituais, batizados com o Espírito Santo, comece a orar em línguas estranhas, por favor. Comece a encher a atmosfera desta igreja com línguas que os homens não entendem, mas Deus compreende. E se você acredita que o Senhor pode te visitar agora, já seja curado em nome de Jesus Cristo. Já comece a receber a autoridade que os olhos não podem ver, que os ouvidos não podem ouvir, mas que o seu coração pode sentir. Senhor, os seus filhos poderiam estar em qualquer lugar, mas eles estão na igreja mãe em Belém. Eu quero crer, Senhor, que foram atraídos pela sua presença. Olhos fechados para encerrar, mão direita aberta aqui no alto. Só quem crê. Então, tem gente que nem para levantar a mão presta. Abra a mão e diga comigo: em nome de Jesus. Quero ouvir a igreja. Em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha família, contra a minha vida, os meus negócios, meu ministério, eu ordeno. Não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. É um culto profético. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar com muita força, para se cumprir Lucas 10:19. Só espirituais entenderão. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. E depois que você pisar, você abrace 2 pessoas, porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, é ligado no céu. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida em 2024. 2,5. A Assembleia de Deus, Igreja Mãe, será sacudida nesta noite por um avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima com vontade. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Já vamos começar então, né?